Pessoal, e aí, tudo bem? Eu vou fazer aqui o seguinte, gente, ó, vou ler aqui o material, inclusive eu vou botar um link aí, eu vou colocar o arquivo aí no Google Sala de Aula, o material aí sobre frações, que esse tópico que a gente vai ver agora vai ser sobre frações de matemática, viu? Então, um conteúdo relativamente simples, se você se interessa em estudar um pouquinho aí, ler as páginas que eu vou dizer para vocês, que eu vou ler com vocês, né? Acompanhar a leitura, depois ler só, até aprender tudo direitinho, né? Sem preguiça e com muita determinação aí, você vai conseguir resolver a atividade de boa, tá bom? Eu já fiz o formuláriozinho da atividade e depois eu vou mostrar ele para vocês e vou explicar como é que vocês vão fazer, tá bom? Não seja nesse vídeo, ou seja em outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou começar aqui e vou ler aqui com você. Então a gente vai ver aí o material estruturado. Eu vou ler e tirar algumas dúvidas, então vai ficar um pouco grande, né? Tirar algumas dúvidas não, comentar a respeito do que eu vou ler. Tá bom? Então o material, vocês podem ver o material estruturado de matemática, né? E o tópico aqui é números racionais, que vai trabalhar com frações. Ok? Então, iniciando aqui, gente, ó, frações, né? Então, várias situações em nosso cotidiano nos levam ao uso de frações, como, por exemplo, imagine você e outros 4 amigos foram a uma pizzaria, pediram uma pizza e todos comeram a mesma quantidade. Desse modo, cada um comeu da pizza exatamente uma parte de 5, representando matematicamente essa fração da pizza, que cada um comeu utilizando o número fracionário, ou fração, 1/5, né? Lê-se 1/5. Na figura abaixo, temos uma representação geométrica da parte da pizza comida por cada um. Então, você pode ver aqui que ele representa 1/5. Observe que o 1, a parte que ele pintou, a parte que cada um comeu, representa o numerador, e todas as partes, todas, ó, conte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 aqui, ó, representa o denominador, tá bom? Vou baixar aqui um pouquinho, aqui, né? Observe outros exemplos de frações juntamente com as possíveis representações geométricas das mesmas, tá bom? Representação geométrica, um desenho, um quadrado nesse caso, né? Vários quadrados aqui. 1/4, lê-se 1/4. Então você pode observar que o 1 é a parte tomada, né? E que representa aqui o 1. E total de divisões aqui, da parte do todo, como foi dividido, né? São 4 partes aqui, ó. Vamos baixar aqui um pouquinho. A outra aqui, ó. Lê-se 5/8. 5/8. Vamos entender por que é 5/8, gente. Ó. Se você perceber aqui, ele dividiu o quadradozinho aqui em 8 partes. Vamos contar as 8 partes. 8 partes iguais. Vocês podem ver que são todas partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas dessas partes aqui foram tomadas, foram retiradas aqui? No caso aqui, ó, foram pintadas de amarelo, no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, representa o numerador. Essas partes pintadas representam o numerador e as partes aqui divididas como um todo aqui da figura representam o denominador. Essa outra aqui, gente, ó, é 7/16 avos, né? Você lê aqui 7/16 avos. Então, vocês podem contar aqui que vai estar no total 16 divisões e vai ter 7 pintadas aqui, tá bom? Então, você tem essa noção, tem que ter essa noção de fração. Aqui na outra página aqui, ó. De modo geral, temos que o conjunto das frações é formado por todos os números na forma A sobre B, né? Uma fraçãozinha A sobre B, onde A e B são números naturais, sendo B maior do que 0. O B aqui não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. Quando você colocar A sobre B, isso aqui é uma divisão de A por B. Os números naturais A e B são chamados respectivamente de numerador e denominador da fração A sobre B. Então A é numerador e B é denominador. Aí ele vai explicar o que é o numerador e o denominador, né? O denominador indica a quantidade de parte em que um total, que geralmente é pensado como um inteiro, foi dividido. Então você vai imaginar o todo, né? Vai ter o todo, e esse total aí, o número de partes que esse todo foi dividido para partes iguais, né? A gente vai chamar de denominador. No caso é aqui o número que está embaixo da fração, né? E o numerador indica a quantidade de partes que foram tomadas, que foram escolhidas, que foram pintadas, né? Dependendo da situação aí. Então vamos aqui baixar um pouquinho. Vocês podem ver aí a fraçãozinha, onde de cima é o numerador, de baixo é o denominador.
E vamos aqui para esse exercício aqui, ó, exercício 3.1, como exemplo, né? Escreva a fração correspondente à região destacada em cada uma das figuras abaixo, né? Então, como é que você vai escrever aqui a fração, ó? Nesse caso aqui, ó, vamos contar quantas partes aqui o total está dividido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7. O denominador vai ser 7. E quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a fração que representa essa primeira figura aqui, ó, é 5 sobre 7. Da mesma forma, essa outra aqui, ó. Vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o total aqui, o denominador é 8. E aqui foram tomadas 3 partes. Então, essa fração aqui é 3 de 8. E vamos a essa daqui, ó. Sim, eu não estou falando simplificando, estou falando de maneira geral, viu? Mas se você simplificar, você pode obter umas frações um pouquinho mais simples. Agora vamos essa daqui, ó. Essa daqui está dividida em 4 partes, tomada 1. Então você lê 1 quarto, né? Essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa daqui, gente, ó, ela tem 6 divisões e tem 5 partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Essa fração aqui vai ser 5 em 6. Essa outra aqui, ó, 3 partes, tem 2 tomadas, então vai ser 2 em 3. Essa outra aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes, uma tomada, vai ser 1 quinto. Tá certo? Vocês podem ver aqui, vocês podem ler aqui o passo a passo, viu? Aqui ele coloca a solução final aqui, ó. 1 quarto, 5 sextos, 2 terços, 1 quinto. Né? Respectivamente. Vamos ler aqui. Na primeira figura, eu vou ler, se não ler, eu vou ler aqui. Na primeira figura, porque tem menos respostas do que as figuras, né? Estão pintadas 5 das 7 partes, como eu falei para vocês, né? Das quais 5 foi dividido. Assim, temos uma representação 5 sobre 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o numerador. E total de divisões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui. Na segunda, foram pintadas 3 das 8 partes. Você pode ver que aqui é 3, no total de 8. Logo, temos uma representação 3 oitavos. Seguindo o mesmo raciocínio das figuras seguintes, temos representações geométricas para as frações. Aí aqui é 1 quarto, aqui é 5 sexto, aqui é 2 terços, como eu coloco aqui, e aqui é 1 quinto. Bem, beleza, né? Eu já tinha colocado as demais ali no enunciado. Então fica melhor ali toda a questão mesmo. Então vamos agora para a questão 3.2, né? Essa questão 3.2 fala o seguinte, ó. Dê uma representação geométrica para cada uma das frações seguintes. Então você tem que fazer um desenho nesse caso, né? Eu botei uma atividade dessa daí lá no formulário, né? Para vocês responderem uma atividade lá. E para cada uma delas aqui, você vai responder no caderno, viu? Ela não vai contar lá para atividade, não. O objetivo lá é o seu aprendizado. Bom, então você vai fazer lá para você aprender. E aqui, ó, dê uma representação geométrica para cada uma das frações a seguir. Tem a fração aqui, primeira fração 4 quintos, você vai fazer um desenho, uma bolinha e dividir em 5 partes e vai pintar 4. A outra aqui, você vai dividir em 7 partes, pintar uma. Vai dividir em 8 partes, pintar 7, né? Quase toda a figura. Aqui você vai dividir em 6 partes, pintar 3. Aqui vai dividir em 2 partes, pintar 1. Aqui vai dividir em 9 partes, pintar 5. Tá bom? Você vai fazer a figura aí no caderno aí para treinar lá na atividade que eu passei. Né? É a própria atividade aqui da apostila. E agora vamos para a situação problema aqui, ó. Já estou na página 2, vamos entrar na página 3 daqui a pouco, né? Agora considera a seguinte situação problema. Exercício 3.3. Em uma prova, um aluno acertou 15 questões, o que corresponde a 5/7 do total das questões. Nessa prova havia 20 questões, 21, 28, 30, 35. Então, como é que você faz uma questão desse tipo, gente? Ó, observe que ele acertou 15. E esse 15, ele representa, né, corresponde a 5/7. Então, vamos lá, gente. Ó, como é que você pode fazer uma questão desse tipo aqui? Eu vou tirar aqui, eu estou capturando minha área de trabalho, vou tirar aqui e vou colocar um editorzinho aqui para a gente fazer algumas continhas, né? É só pegar as informações que eu esqueci. 15 questões representa 5/7. Então, você pode fazer o seguinte, você pode fazer de várias formas, né? Pode fazer de regra de 3, 15 questões, representa a 5/7, se foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E ele quer saber quantas questões ao todo teve esse trabalho aí, né? Essa prova de avaliação aí. Então aqui vai ser, gente, ó, questões, e aqui vai ser a fração que representa, né? A fração que representa. Então você faz o seguinte, ó, se ele respondeu 5/7 e foi 15, ele quer saber aqui quantas questões, eu coloco X,
Quanto falta aqui para completar o total, né, de questões? Se eu já usei, ó, 5 sétimos. Está faltando o quê? Está faltando 2 sétimos. Porque se eu pegar 5 sétimos mais 2 sétimos, são denominadores iguais aqui, né? Você repete e soma os numeradores. 5 mais 2 dá 7, que vai dar 1. 7 dividido por 7 vai dar 1, então vai dar o total. Então está faltando o quê? Não, como ele quer saber o total, eu vou colocar 1 aqui. Bom, agora que eu monto a proporção, ó, fica 15 sobre x. E aqui 5 sobre 5 sétimos sobre 1. 5 sétimos sobre 1. Tá bom? Coloquei aqui um embaixo do outro. Coloquei a fraçãozinha aqui, ó, como se fosse separando aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse o igual. Tá bom? Só nesse sentido aqui só. E agora você faz meio pelos extremos. Ó. O 15 ele multiplica 1. E aqui vai ficar x vezes 5 sétimos. 5 sétimos de x. Tá bom? Vou só organizar aqui. Vou colocar primeiro a parte que tem x. Nesse caso você pode juntar colocar assim, ó, 5x sobre 7. E aqui você coloca 15. E eu posso colocar 1 embaixo do 15 e fazer o meio pelo extremo novamente. Ó. Aí vai ficar o seguinte, ó, 5x é igual a 7 vezes 15, né? 7 vezes 15. 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Então dá 105. Então, aqui vai ficar, quem está multiplicando, ó, o x é o 5, então vai passar dividindo 105. Então, eu vou pegar aqui 105 e vou dividir por 5. Nesse caso dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Baixa aqui, né, que vai 5, dá 21. Então, x é igual a 21. Então, a resposta aqui é 21. Vamos baixar, voltar aqui. E aqui a letra B. Bom, vamos ver aqui como é que ele fez. A gente pode ter feito de outra forma. Fiz o regra 3, né? Ele fez aqui, ficou bastante didático, né? A maneira que ele fez. Ele fez usando figuras, né? Figuras geométricas. Você vai ler aqui, tá bom? Eu não vou ler, gente, só porque ele vai ficar o vídeo muito grande. Mas se você tiver alguma dúvida aqui, vocês vão ler o material, vocês podem perguntar para mim, viu? Que eu vou ler com certeza aqui e vou tentar entender bem direitinho para explicar a vocês. Bom, então eu vou passar aqui para a próxima, mas não deixe de ler, viu? Porque é bem interessante essa colocação que a apostila faz, né? Fica até didaticamente muito mais atrativo aí para vocês entenderem cada vez melhor. Vamos lá, próximo aqui ele diz o seguinte, ó. Vou só conferir aqui a resposta, ver se eu acertei, né? Eu falei aqui que era 21, letra B, né? Letra B. Vamos lá, eu clico, coloco aqui. Aqui, ó, 21 questões. Beleza, né? Vamos lá, vou continuar bem aqui. A situação do problema a seguir traz outro exemplo da aplicação da ideia de fração. Para compreendê-la adequadamente, observamos que, em Fortaleza, existe uma lei que obriga os estacionamentos do centro da cidade a cobrarem um valor pago pelo estacionamento de forma fracionada, nos períodos que excedem 1 hora. Antes da lei, o tempo de estacionamento era cobrado por hora, sem fracionamento. Assim, se alguém estacionasse o carro em 1 hora e 1 minuto, pagaria o valor referente a 2 horas de estacionamento. A partir do momento em que a lei começou a valer, o estacionamento passou a cobrar fração de 1/4 de hora, ou seja, em 15 em 15 minutos. A partir da segunda hora, por exemplo, o carro vai ficar no estacionamento por um tempo de até 15 minutos, será cobrado o valor de 1/4 do total de 1 hora do estacionamento. Entre 15 e 30 minutos é cobrado 2/4, que corresponde ao total de 1 hora e 30 de 1 hora. Entre 30 e 45 é cobrado 3/4 do valor, cobrado por 1 hora, e entre 45 e 1 hora é cobrado o valor total de 1 hora de estacionamento. Beleza, gente? Ó, então, a gente coloca a fração assim, explicando bem direitinho. Você faz a leitura com paciência, eu fiz uma leitura rápida, né? O vídeo não ficar muito grande, mas vocês fazem a leitura bem com paciência, vocês vão entender melhor. Nesse caso aqui, ó, gente, ó, aqui 1/4, nesse caso aqui ele vai pagar, no caso, de 0 a 15 minutos. Aqui ele vai pagar aqui, ó, de 0 a 15 até aqui, aqui até 30, né? Entre 15 e 30 minutos ele vai chegar aqui. E aqui já vai ser até 45 minutos, e aqui vai ser um total de 1 hora toda, né? Ele coloca aí todas as fraçõezinhas. E ele colocou apenas uma situação para ilustrar, para ver se você entender melhor. E agora vamos para outra questão aqui.
A gente já está na página aqui, ó, página 4, viu? Eu vou ler só o tópicozinho, vou fazer esse vídeo só o tópico de frações. E vamos lá. Ó. Joaquim deixou em seu carro em um estacionamento no centro de Fortaleza, no qual cobra R$ 12 por cada hora. Sabendo que Joaquim retornou para pagar o carro 1 hora e 15 minutos, depois, quanto ele pagou pelo estacionamento? Então, ele vai usar essa questão, pensei que ele não ia usar, né? Mas ele vai usar a ideia anterior, né? Para resolver aí. Então, nesse caso, gente, aí, ó, vamos lá fazer resolver esse problema aqui, ó, né? Vocês lêem também a forma que o livro vai fazer, que a apostila vai fazer. Então, ele fala aí que ele vai cobrar aí, ó, R$ 12 no centro de Fortaleza, né? Normalmente capitais são bem mais claros. R$ 12 por cada hora. Sabendo que Joaquim retornou para pegar seu carro 1 hora e 15 minutos depois. Quanto ele pagou pelo estacionamento? Pessoal, no caso aqui ele vai pagar R$ 12, que vai ser 1 hora completa, e aqui o fracionamento desse valor em 15 minutos, no caso um quarto, né? Ele vai ser cobrado em 15 minutos, lá, se você pegar 60 minutos e dividir em 15 e 15, vai dar 4, né? Em 4 partes. Então ele vai pagar a quarta parte de 12, né? No caso é 3. Ele vai pagar R$ 12 mais R$ 3, e vai ser R$ 15, né? Como ele coloca aqui, ó. Vamos ler aqui. Perceba que Joaquim pagou apenas 1/4 da segunda hora, uma vez que 1 hora completa o valor será pago R$ 12 por 15 minutos, que corresponde a 1/4 da hora. O valor a ser pago é 12 dividido por 4, R$ 3, então Joaquim pagou 12 mais 3, que é R$ 15 de estacionamento, né? Conforme ele coloca aí. Até aqui estudando frações apenas como parte de um inteiro. No entanto, é muito útil aplicarmos essa compreensão para a quantidade de partes que superam o inteiro, ou seja, veja o exemplo a seguir. Aí tem aqui todas as frações, ó. Fração 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, podem ser representadas pela seguinte sequência de figuras, né? Então, todas as figurazinhas aqui. Bem interessante você fazer a associação entre a fração e a figura, viu, gente? Note que de uma fração para outra é adicionada uma fatia, que corresponde a 1/6 do círculo. Então, se você pegasse, por exemplo, aqui, ó, gente, ó, 1/6 mais 1/6, aí daria esse. 1/6 mais 1/6 mais 1/6, esse. Mais 1/6, pegar esse valor anterior mais 1/6 e chegando outro, tá bom? Essa é a ideia de soma de frações. Se você entender isso aqui, você vai entender melhor a soma de frações aí. Note que de uma fração, tipo, eu já li, né? Agora vamos pensar um pouco o que poderia significar a fração 7/6, né? Seria essa daqui, ou na minha opinião, ó, essa daqui mais essa. Aí seria 7/6. Mais esse pedacinho só, né? Mais essa toda não. Vamos lá. Seria essa toda mesmo, se considerar só os pastinhos de vermelho, né? Como poderia representar essa fração geometricamente? Procurando manter o padrão que foi apresentado, seria necessário acrescentar uma fatia de 1/6 ao 6/6, como eu falei, né? Já existente. Como o disco já está completo, devemos desenhar um segundo disco dividido novamente em 6 partes iguais e acrescentar uma dessas partes. Geometricamente, teríamos a seguinte representação, conforme ele coloca aqui. Tem uma observação aqui, gente. É sempre muito importante vocês saberem a observação. Geralmente ele traz uma coisa bem relevante. A apostila, né? Observação de 3.0.1, né? Observe que na representação acima utilizamos a convenção dada pelo contexto que vimos discutindo, de que cada disco representa um inteiro. Assim, você não deve se confundir e achar que podemos pintar 7 partes em 12. Representamos a fração 7 em 12. Então, ele considera cada disco como um inteiro para você não tomar aí decisão, uma avaliação errada de qual é a fração, né? Seguindo o mesmo raciocínio, na próxima figura, temos uma representação geométrica da fração 12/6. Então, aqui você pega essa aqui, ó, gente, ó, 6/6, e aqui 6/6. Se você pegar 6/6 mais 6/6, vou fazer aqui um desenho,
uma continha aqui, né? Você pegar essa aqui, 6 sobre 6, que seria a primeira, e a segunda também 6 sobre 6. Observa que são denominadores iguais, gente, ó. Então você faz o que? Repete. E aqui você soma, ó, 6 mais 6, 12. Só para se você entender melhor aquele raciocínio lá. Então, depois você pode dividir aqui, vai dar 2, né? Ó, de fato, podemos ver a fração 12 sobre 6, como 12 dividido por 6, pois a cada fatia corresponde a 1/6, temos um inteiro. De modo similar, 15 sobre 5 é igual a 3, 15 sobre 3 é igual a 5, veja as próximas figuras, né? Então aqui, ele mostra aqui tudo direitinho, um monte de figura aqui, né? Então se você pegar isso aqui, você pode ver que todas essas figuras aqui são 5 quintos, 5 quintos, 5 quintos, 5 quintos. Então se você somar todas elas aí, vai dar quanto? Ó? Vai dar 15 sobre 5 e dá 3. E aqui, 1/3, não, 3 sobre 3, 3 sobre 3, 3 sobre 3, 3 sobre 3, 3 sobre 3. Que também aqui vai dar o quê? Vai dar 15 sobre 3. Tá bom? Você pode pegar a fração, como eu fiz anterior, e somando com ela mesma várias vezes, que você vai obter essas respostas aí que ele dá, né? E eu vou fazer aqui também outra observação, né? Chamamos sua atenção para o fato de alguns livros ainda insistirem em utilizar uma classificação essencialmente inútil para frações, na qual uma fração é própria quando o numerador é menor que o denominador e imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Quando for possível dividir com o resto igual a zero. O numerador pelo denominador também diz, por vezes, que a fração é aparente. Este é mais um enorme nome que deveria ter caído em desuso. As frações, por exemplo, 5/6, 1/3, 13 sobre 17 são exemplos de frações próprias. Já essas aqui, ó, 7 sobre 6, 13 sobre 12, numerador, né, no caso é maior do que o denominador aqui, as frações impróprias. E essas aqui são casos de frações aparentes, porque você pode dividir e obter um número. Ó, 12 dividido por 4, 3, né? 22 dividido por 11, 2. 35 dividido por 5, 7, né? Então são frações aparentes, representam um número inteiro. Ele não aconselha você aprender isso daqui. Por isso que isso aí é inútil, né? É importante você saber como funciona o esquema assim de cada fração, né? É o mais importante. E vai ter outro probleminha aqui, gente, ó. A mãe de Tobias comprou 3 bolos de chocolate idênticos, do mesmo tamanho, tá bom? Mesmo formato, né? Para comemorar o início das férias. Ele e outros 8 amigos dividiram cada bolo em 4 partes iguais. Tá bom? Ele e outros 8 amigos dividiram cada bolinho em 4 partes iguais. Pegou o bolo e cortou em 4 partes iguais. E cada uma das 9 crianças comeu uma dessas partes. Que fração de um bolo os 9 amigos comeram juntos? Então vai estar aqui a resposta. Gente, eu vou acompanhar aqui com vocês aqui mesmo, viu? Ó, veja na figura abaixo a divisão dos bolos em 4 partes iguais, em vermelho. E a fração comida pelos 9, Tobias e seus outros amigos. Então aqui, gente, ó, ele pegou o bolo, dividiu em 4 partes iguais. E no caso aqui, a fração que comida pelos 9, né? No caso foi 1/4, né? É fácil perceber que os amigos comeram junto 9/4 de um bolo. Também podemos representar a fração sob a forma 2 mais 1/4, né? Para indicar que Tobias e seus amigos comeram 2 bolos inteiros e 1/4 de um bolo. Então só para fazer essa continha para ver se você entende melhor, gente, ó. Ele pegou o bolo, né, e dividiu cada um em 4 partes iguais. No caso aqui, 3 bolos, né? 3 bolos. E era Tobias e mais 8 amigos, então dava 9 pessoas. Então cada um comeu uma parte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E sobrou aqui essas 3 partezinhas aqui do bolo, né? E ele quer só mostrar a vocês que você pode escrever 9/4, ou ainda você pode escrever o seguinte: você pode escrever 2 partes inteiras, no caso 2, e aqui do lado você coloca 1/4. Quer dizer que é 2 bolos inteiros e mais 1/4 desse daqui ainda. Esse número aqui, gente, a gente costuma chamar de número misto, viu? Quando você tem um inteiro e tem uma fração. Então, isso aqui é uma representação que ele diz o seguinte: você pega 2 mais 1/4. Não é 2 vezes 1/4, viu? É uma exceção da matemática aí. É 2 mais 1/4. Então, vamos para outra observação aqui. Sobre outra observação aqui, diz o seguinte aqui, ó. Uma fração imprópria
por ter o numerador maior que o denominador. Representa uma quantidade maior que o número maior que um inteiro, né? Assim, sempre que podemos representar a fração imprópria como uma parte inteira, mais uma fração própria, como fizemos no exemplo anterior, essa representação é denominada número misto. Um quarto nome que ainda aparece em vários livros, mas deveria ter caído em desuso. Desse modo, um número misto é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Na prática, para transformar uma fração imprópria em um número misto, dividimos o numerador pelo denominador e observamos o quociente e o resto da divisão. O quociente é a parte inteira do número misto e o resto é o numerador da parte fracionária do número misto. Por fim, o denominador da parte fracionária por um número misto é o mesmo da fração imprópria. Observe os exemplos, né? Então, você pegar aqui, ó, 35 sobre 8, né? Você pode pegar aí uma parte aí, né? E você representar esse 35 sobre 8 na forma 4 e que 3 oitavos, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Ele vai justificar aqui. Você pega 35 e divide por 8. Para você saber como representa um número misto, né? Então, você vai fazer aqui o seguinte. Pegou 35 e dividir por 8, vai dar 4. Vai sobrar o resto de 3. Então, você pega esse 3 e esse 8 e coloca aqui o restante. Tá bom? Você coloca o 4, que é o resultado aqui, ó, né? E o resto você coloca na fração 3 sobre 8, mantendo o mesmo denominador. Ainda continua aqui, ó, né? Para obter o numerador da fração própria, que corresponde a um número misto dado, basta multiplicar a parte inteira do número misto pelo denominador e adicionar o numerador da sua parte fracionária, por exemplo, né? Ele quer que já se parta agora do número misto e chegue na fração. Então, você pega aqui, ó, 5 vezes 11 mais 3 e mantém o denominador aqui. Então, 5 vezes 1 dá 33, não dá 55, mais 3, 58, e você chega aí, né? Mais uma vez, chamando sua atenção para o fato de que, apesar da inutilidade dos nomes fração imprópria e número misto, é importante lembrar como fazer a mudança de representação de uma fração. De uma fração imprópria, isto é, uma fração com numerador maior que o denominador, para um número misto, isto é, um número, um inteiro somado a uma fração com o numerador menor que o denominador, e vice-versa. O exercício a seguir treina essa mudança de representação. Então, ele vai fazer essa mudança de representação aí. Escreva a fração imprópria e o número misto que representa a parte pintada em vermelho de cada um dos seguintes itens. Então, vai estar aí, né, gente? Ó. Eu vou fazer só mais isso daqui com vocês e eu encerro aí o vídeo, viu? Então, eu vou fazer aqui, gente, o seguinte. Eu vou capturar isso daqui. Pronto. E vou fazer aqui com vocês aqui escrevendo. Vou baixar aqui, baixar um pouquinho aqui. Vou pegar ele aqui, vou arrastar para cá. Para a gente fazer ele aqui. Pronto. Né? Aqui, todos eles, ó. Então, ele quer que você faça o seguinte aqui, né? Vamos para aqui para novamente, ó. Escreva a fração imprópria e o número misto que representa a parte pintada em vermelho de cada um dos itens. Né? Desses daqui. Então, vamos lá. Aqui, né? Pronto. Vou fazer aí com vocês. Nesse caso aqui, gente, ó, eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter aqui 5. Mais, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 5 partes também, só que só tem 3. Então, 5 mais, aqui é 5 sobre 5, que é um todo, né? Que ele pediu para a gente considerar como um todo, mais 3 quintos. Então, eu repito aqui o denominador e somos os numeradores, ó, vai dar 8, dá 8 sobre 5. Então, isso aqui é a fração imprópria, o numerador maior que o denominador. E agora ele quer que você faça o seguinte, ele quer que você também coloque aqui o que? Número misto. Então, eu vou colocar, ó, ou aí eu escrevo o número misto aqui na frente. Então, vamos pegar aqui 8, vamos dividir por 5, vai dar 1, vezes 5, 5, sobra 3. Então, você vai fazer aqui o seguinte, você bota 1 aqui inteiro, e do ladozinho você coloca essa fração aqui, que no caso aqui é 3 quintos, né? 3 quintos aqui.
Isso aqui é o número misto, tá bom? Então, essa daqui está resolvida. Vamos agora para essa daqui, vou fazer aqui embaixo. Essa daqui, gente, ó, eu tenho 3 terços, 3 terços. E aqui no final eu tenho 2 terços. Então, mantenho o denominador, porque são todos iguais, né? E somos os numeradores. Aqui vai dar 3 mais 3, 6. Com 2, 8. 6 com 2, 8, né? Então, aqui vai ser o número misto. E, o número misto não, porque a fração é imprópria, né? E o número misto, como é que vai ser? Vai ser 2 inteiros. Observe que tem 2 todo pintado aqui, né? E aqui tem o quê? 2 terços. 2 inteiros e 2 terços, né? Aí já a última aqui, ó. A última aqui, eu tenho 3 inteiros. Pode observar aqui, ó, 3 inteiros. Que eu vou ter aqui quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, 6 sobre 6, mais 6 sobre 6, mais 6 sobre 6. E depois eu aqui vou ter 1/6. Denominadores iguais, repito. E soma aqui, ó, 3 vezes 6, 18, e 19. 19 sobre 6. Então aqui eu tenho 3 partes inteiras, né, para colocar o número misto. E eu vou ter aqui 1 sobre 6. Então esse aqui vai ser o número misto. E esse aqui vai ser a fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Então é isso aí, gente, ó. Então o primeiro tópico é explicado. Nos próximos vídeos aí, sucederem aí as atividades, eu vou explicar os próximos, vou ler com vocês e vou explicar, tá bom? Fica meio chatinho, um vídeo muito longo, né? Mas espero que aí que ajude em alguma coisa. Então tchau e até o próximo vídeo aí.